Boa noite. O crescimento econômico do Brasil em 2010 registrou um salto e foi o terceiro melhor do mundo, só superado pela China e Índia. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, comemora dizendo que o Brasil pode ultrapassar a França e Grã-Bretanha. Já a presidente Dilma Rousseff alerta que o país terá que se habituar a índices mais modestos. Mas afinal, o que esses números têm a ver com a vida das pessoas? Como influem no nosso dia a dia? Esse é um dos assuntos que vamos discutir hoje aqui na edição do Jornal da Cultura. Vamos agora aos destaques desta quinta-feira. Setor industrial foi o destaque no crescimento da economia brasileira em 2010. Relatório da ONU recomenda o uso de moderadores do apetite. 6 governadores estaduais enfrentam processos de cassação no TSE. Emoção e revolta no sepultamento da menina de 6 anos, morta pela amante do pai no Rio de Janeiro. Médicos franceses realizam operação pioneira em paciente com câncer no pulmão. 3 surpresas na convocação da seleção brasileira para o amistoso contra a Escócia. Na falta de policiais de trânsito, um menino de 11 anos assume o controle do tráfico no centro de Benghazi, cidade controlada pelos rebeldes na Líbia. Piratas, odaliscas ou apenas um adereço. Na hora de brincar o carnaval, vale acima de tudo alegria e criatividade. Um delírio de felicidade. Participam desta edição o filósofo e professor da Universidade de São Paulo, Vladimir Safatli, e o professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva. A economia brasileira cresceu 7,5% no ano passado. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, acredita que o aumento do PIB brasileiro deve garantir ao país a condição de 7ª maior economia do mundo. A economia brasileira cresceu em 2010 7,5% em comparação com o ano anterior. Segundo o levantamento do IBGE, o Produto Interno Bruto do país atingiu 3 trilhões 675 bilhões de reais. Foi a maior expansão desde 1986. Em 2009, o Brasil havia registrado variação negativa de 0,6%. Na divisão por setores, a indústria cresceu 10%, a agropecuária 6,5% e o setor de serviços cresceu 5,4%. Embora tenha crescido bastante ao longo do ano, ela não está superaquecida. Ela já sofreu um desaquecimento ao longo do ano. Segundo Guido Mantega, o desempenho da economia brasileira no ano passado pode fazer com que o país suba no ranking de maiores economias do mundo, feito pelo FMI e pelo Banco Mundial. Se nós, de fato, alcançamos 2 trilhões 181 de dólares, nós teremos superado a França e o Reino Unido em PIB. Teria ficado em 7º lugar. Mas esse dado tem que ser confirmado. É um dado nosso preliminar. Só para corrigir uma informação aí da abertura do jornal. Aliás, o Vladimir quer fazer uma correção, por favor, Vladimir. Na verdade, não foi o terceiro maior crescimento do mundo, foi o terceiro maior crescimento dos BRICS, né? Explica o que são os BRICS. São os países Brasil, Rússia, Índia e China que movem a economia mundial atualmente, o processo de crescimento da economia mundial. Então, apesar dos últimos resultados de 2010, o governo já assume que neste ano o crescimento será menor. A presidente Dilma arrisca um número entre 4,5% a 5%. Para alguns economistas, essa prudência faz sentido. Afinal, 2011 apresenta muitos desafios para a economia do país. 144 mil motores produzidos e um recorde histórico alcançado. Essa fábrica nunca vendeu tanto desde que foi inaugurada na década de 50. Em 2010, o crescimento da produção foi de 30% em relação a 2009. E para 2011, as expectativas são grandes. É um crescimento de 11% em relação ao ano anterior, também basicamente por conta de lançamentos novos e do crescimento no segmento de caminhões, ônibus e picapes. Para a indústria brasileira, 2010 foi um ano de recuperação, principalmente porque, em 2009, o setor ainda sentia os efeitos da crise econômica internacional. No ano passado, a indústria cresceu 10% e acabou puxando o bom desempenho da economia brasileira. Mas o crescimento não veio sozinho.
Com o consumo das famílias batendo 7% no ano passado, 2011 começou com um aumento de preços. A inflação projetada pelo mercado para este ano ronda os 6%, bem acima da meta de 4,5% traçada pelo Banco Central. A resposta do governo veio com a elevação da taxa de juros para 11,75%, a maior do mundo. O objetivo? Conter o consumo. Para este economista, o remédio pode ser forte demais. Grande parte desses indicadores que nós estamos vendo é uma imagem que nós estamos vendo no espelho retrovisor. O para-brisa à frente não mostra um quadro dessa maneira. Primeiro porque, do ponto de vista da economia, o ritmo de crescimento já diminuiu bastante no quarto trimestre, deve diminuir ainda no primeiro trimestre de 2011. Outro problema é o câmbio. Com o Brasil em alta no cenário internacional, os investidores estrangeiros promovem uma invasão de dólares. O real se valoriza e prejudica as exportações. No cenário externo, a crise do norte da África pode encarecer ainda mais o petróleo e o mundo passar a gastar mais com combustível do que com produtos como a soja, minério de ferro e açúcar. Essas commodities estão entre os produtos mais comercializados pelo Brasil. O grande risco que nós corremos é tomar medidas agora para desaquecer a economia interna, como corte de orçamento, aumento de juros, restrição de crédito, e com isso ter um custo econômico-social muito maior do que teríamos numa situação normal. Além do Brasil, as grandes economias do mundo também cresceram em 2010. Destaque para a China, com uma expansão acima de 10%. Mas você sabe o que é o PIB? O Jornal da Cultura explica. O PIB, sigla de Produto Interno Bruto, pode ser definido como a soma do dinheiro gerado em um período pela produção de todos os setores da economia, como a indústria, a agricultura e as empresas prestadoras de serviços. Nessa conta, o que é produzido por um fornecedor de componentes ou de matérias-primas é descontado. Por exemplo, se uma artesã vende uma escultura de madeira por R$30, é preciso antes descontar o valor da madeira e da tinta usadas na produção da peça, que somam R$20. Portanto, a contribuição da artesã com o PIB na venda dessa escultura é de R$10. O crescimento da economia representa aumento da produção. E para produzir mais, as empresas precisam contratar. Já quando a economia para ou desacelera, acontece geralmente o contrário, demissões. Aqui no Brasil, o PIB é calculado pelo IBGE. Eu quero acrescentar aqui nessa parada que a gente vai dar para falar, uma informação que está aqui no site de notícias, que o diretor do FMI pede ao Brasil que a economia cresça devagar. Dominique Strauss, ele conversou aqui e diz que isso pode, do jeito que as coisas estão, pode causar aí um superaquecimento da economia e a necessidade de crescimento deveria ser lento e estável no país. Qual a sua opinião sobre isso, Vladimir? Olha, sobre essa declaração do Dominique Strauss-Kahn, eu acho que é de uma... Bem, eu acho hilário que uma instituição como o Fundo Monetário Internacional ainda acredite que é capaz de ter algum tipo de análise macroeconômica confiável. Quer dizer, uma instituição que foi incapaz de prever o mínimo risco da crise que até hoje a gente está enfrentando, começou em 2008. Né? Agora, sobre o PIB... Quer dizer, é uma estupidez isso. Bem, qual que é o raciocínio dele? Você precisa segurar o crescimento, porque senão a inflação cresce. Ou seja, a questão fundamental dele é uma taxa inflacionária que ele decidiu que seria uma taxa inflacionária sustentável, 5%. Certo? Agora... Mas a que preço isso? Sim, né, quer dizer, o preço que você bloquear completamente o processo de crescimento de um país, isso é uma coisa surreal, né? Agora, sobre a questão do PIB, eu teria 3 coisas para dizer. Quer dizer, primeiro, quando o Manteiga falou que nosso PIB vai ultrapassar o PIB da França e da Inglaterra, é necessário fazer uma correção. Existem 2 maneiras de calcular o PIB. Uma chama o PIB nominal e outra de poder de paridade de compra. Quando ele falou isso, ele usou o segundo modelo de poder de paridade de compra, que é, bem, todo o dinheiro, toda a produção de um país, certo? Você vê quanto isso pode comprar, no final das contas. Tá. Né? Agora, o nominal é toda a produção do país dolarizada. Né? Agora, só que a nominal é o que normalmente se usa. Mas as duas não levam ao mesmo... Não, o resultado é bem diferente, você tem grandes disparidades. Por exemplo, no PIB nominal, a sequência é Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França, Inglaterra e agora o Brasil, que ultrapassou a Itália.
Já no PIB, por poder de paridade de compra, é diferente. Por exemplo, a Índia está tá na frente da Alemanha. Então, há uma coisa a ser levantada aí. Agora, os outros 2 pontos eu acho muito interessante que você viu que, na verdade, o PIB cresceu, o PIB industrial cresceu 10%. Certo? E se você lembrar, durante todo o ano passado, a gente ouviu todo mundo falando que a gente estava num processo de desindustrialização. Eu queria só entender isso, quer dizer, como é que é possível um país estar num processo de desindustrialização se o PIB industrial cresce 10%? Alguém está mentindo, né? Ou seja, essas pessoas que falam de desindustrialização não estavam sabendo do que estavam falando, né? Agora, eu gostaria de perguntar para o Saldívar uma coisa. Quando a gente fala dessa riqueza toda, por que essa riqueza não é acompanhada em benefícios? Na área da saúde, por exemplo, você vê que o país está crescendo, mas a saúde continua um caos. O PIB que mais me interessaria seria o PIB com E no final, o Produto Interno em Bem-Estar. E acho que esse ainda está demorando para chegar. A saúde tem problemas, a educação tem problemas, a segurança tem problemas, saneamento. E mesmo quando a gente vê aquela fábrica de motores diesel, né, por causa dos ônibus e tal, quando é que nós vamos ter um motor que polua igual o que é vendido na Europa, nos Estados Unidos? Quer dizer, será que quando é que a gente vai transformar essa riqueza em qualidade de vida para as pessoas? Eu imagino que isso vai acontecer, isso demora mais tempo, mas eu espero sinceramente que isso se traduz porque eu acho que é só para a gente não achar aqui, quem está acompanhando o nosso jornal, que a gente está falando de um Brasil que ninguém conhece, não é? Mas posso falar só uma coisa? Quer dizer, tem só uma coisa que eu queria dizer, que era o seguinte: eu acho um pouco estranho o tipo de matéria que foi feita, porque você viu como é que foi a matéria? Quer dizer, o PIB foi de 7,5%. Agora, esse ano já não dá mais para fazer muita coisa. Ou seja, a gente perde a oportunidade de se perguntar uma questão importante, que é, mas quais foram os fatores de crescimento do PIB? Por que teve esse PIB de 7,5%? Isso as pessoas acabam sem saber, né? O que aconteceu no ano passado que pesou nesse índice? Essa seria uma discussão boa, porque a gente poderia chegar e falar, olha que interessante, no ano que os investimentos estatais foram maiores, onde o crédito foi feito via banco público, Fato Brasil, dos 4 maiores bancos do Brasil, 2 são públicos, certo? E você tem um aumento da massa salarial, você teve um PIB substancial, ou seja, tudo aquilo que o pensamento liberal dizia que não daria para fazer. Amanhã o Vladimir não está aqui, mas eu prometo ir apurar essa resposta. Emoção e revolta marcaram o enterro da menina Lavínia de Azeredo, de 6 anos. Lavínia foi sequestrada e morta pela amante do pai. Lavínia de Azeredo faria 7 anos exatamente daqui a 10 dias. Hoje ela foi enterrada numa cerimônia que reuniu cerca de 400 pessoas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A menina foi levada de dentro de casa na madrugada de segunda-feira. A mãe só percebeu de manhã quando foi acordar a garota para ir à escola. Ontem, o corpo de Lavínia foi encontrado no quarto de um hotel, debaixo da cama. Lavínia foi estrangulada pelo cadarço do tênis que usava. As investigações apontaram Luciene Reis, amante do pai de Lavínia, como suspeita. Num primeiro depoimento, ela negou o crime, mas uma testemunha insistiu que viu as duas juntas. O sistema de segurança de uma empresa de ônibus mostrou Luciene e a menina no dia do desaparecimento. E funcionários do hotel reconheceram a mulher. Ela se hospedou na madrugada de segunda-feira. Como não tinha dinheiro para pagar a conta, fez limpeza em alguns quartos. Ela arrumou o primeiro dela, o que ela estava, o 06. Ela arrumou o 06, 07, 08. A polícia apurou que Luciene queria R$2.000 que o pai da menina tinha. Até o delegado se emocionou com o caso. O mais tempo que eu tenho de polícia, eu não me permito criar uma casca de ver uma criança estrangulada por R$2.000. Olha, esse crime aí, juntando com o da Fundação Getúlio Vargas aqui, que 2 garotos foram, um deles até morreu, que parece que o motivo foi ciúme, aí também envolve esse caso passional. É uma doença afetiva que está tomando conta só rapidamente aqui para a gente nos prolongar. O da Getúlio Vargas eu não tenho certeza, mas esse com certeza não faz parte do elenco das emoções normais de uma pessoa, né? Quer dizer, a gente dá para entender ciúme, dá para entender revolta, dá para entender cobiça, mas você tirar uma criança na madrugada, planejar um crime, estrangular da forma como foi feito, isso para mim demonstra que essa pessoa tem um problema psiquiátrico grave. Ela é imputável, veja, ela tentou isso, ela sabia o que estava fazendo, ela escondeu, ela fez, ela mentiu, quer dizer, não é uma pessoa que está fora do ar.
mas ela não tem condições de ser considerada uma pessoa normal, é uma psicopata. Doenças antes associadas à velhice estão chegando cada vez mais cedo. Segundo o Ministério da Saúde, o aumento no número de jovens atingidos por acidente vascular cerebral, por exemplo, foi de cerca de 50% nos últimos anos. Numa praça de alimentação, é comum encontrar adolescentes e adultos jovens. Na bandeja, lanches e alimentos industrializados. O que tiver na frente come, até bolacha, qualquer coisa. Lanche, pizza, tranqueira. E os exercícios também ficam para depois. Com a rotina diária, não. Eu acredito que também num curto espaço de tempo, não, mas a longo prazo, sim. Pois é, esse longo prazo está cada vez mais curto. Doenças típicas da velhice, como os problemas cardiovasculares, atingem cada vez mais os jovens. E a culpa é do estilo de vida. Dados do Ministério da Saúde mostram que entre 1998 e 2007, o número de internações por acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, aumentou 64% entre os homens e 41% entre as mulheres, de 15 a 34 anos. Para este neurologista, o problema está na rotina dos jovens. O jovem passou a assumir um monte de problemas dos adultos mais velhos, que é a população mais passível de sofrer os acidentes vasculares cerebrais. Os principais fatores de risco são pressão e colesterol altos, diabetes, fumo, álcool, obesidade, sedentarismo e estresse. Características presentes até em crianças. As crianças estão sentadas na frente da televisão, na frente do computador, conversando com seus amigos pelo computador. Ninguém bate papo mais na sarjeta da rua. Então, isso está levando a uma epidemia de procura aos consultórios. Solução só com mudança de hábitos. Incorporando, por exemplo, educação de nutrição saudável já na escola. A criança volta para casa e também ensina os pais sobre isso. Mas as escolas particulares, muitas delas, eu já fiz matéria, perdi até a conta. As escolas, as cantinas só vendem, a maioria tem exceções, mas a maioria só vende porcaria. O que a gente está vendo é basicamente fruto do que a gente come e do estilo de vida. E os alimentos hiperprocessados têm quantidades absurdas de sódio, tem quantidades absurdas de gordura, que é usado para dar consistência, tem corantes vários. E olha, eu infelizmente, na minha atividade profissional como patologista, eu faço autópsia de várias idades. E você percebe nas artérias carótidas, na aorta de crianças, sinais de aterosclerose que você só observava depois dos 50 anos. Quer dizer, você já vê placas de gordura ali, isso? Você vê isso e você vê que existe um envelhecimento precoce das nossas artérias. A quantidade de a diabetes, não do tipo 1, que era antigamente que se dava em criança, mas diabetes tipo 2 está cada vez mais acontecendo antes por causa da resistência à insulina que a obesidade dá. Enfim, nós temos, é a maior epidemia que nós temos hoje, a obesidade em criança e em adulto jovem. E a solução qual? Ensinar as crianças a comerem? Sem dúvida, ensinar a criança a comer, a estimular hábitos saudáveis. A gente faz de tudo para que... E também existe um problema de segurança, né? As crianças não podem mais nem jogar bola na rua, quer dizer, mas mudou. É verdade. Agora, essa coisa das escolas me surpreende, porque assim, as pessoas acham chique o filho levar um cartão e eles controlam pela internet que o filho comeu, tomou 2 refrigerantes, comeu não sei o quê. Você entendeu? Mas o que está comendo é uma porcaria. Sabe que é uma coisa? Sabe que tem vários estudos mostrando que crianças com dieta muito grande em gordura criam uma dependência que nem se cria de cigarro ou de álcool. O teu cérebro passa a demandar isso. Então você condiciona a criança a comer errado e ela vai comer errado a vida inteira. Olha, relatório da ONU recomenda o uso de inibidores de apetite desde que seja feito sob orientação médica. A recomendação contraria a posição da Anvisa, que pretende proibir o uso de emagrecedores. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Entorpecentes recomenda a restrição e o controle dos inibidores de apetite, mas defende o uso desses remédios. O relatório reforça a posição de médicos e laboratórios contrários à posição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que abriu um debate sobre o assunto. A Anvisa estuda a proibição da venda dos medicamentos que possuam sibutramina e 3 derivados da anfetamina. A China proíbe os correspondentes estrangeiros de
de cobrir os protestos contra o regime convocados pela internet e aumenta o controle das redes sociais. O acesso à internet deu um salto na China. Em menos de 2 anos, o número de usuários chegou a 450 milhões de pessoas, mais de 2 vezes a população do Brasil. Após a explosão das revoltas populares no mundo árabe, o governo chinês apertou o controle sobre sites de informação e redes sociais, como o Facebook e Twitter, censurados no país. A ordem é impedir a convocação de protestos contra o regime. Mas a censura não consegue controlar o conteúdo de blogs hospedados fora do país, já utilizados para convocar manifestações no mês passado. Nas 2 ocasiões em que os dissidentes conseguiram organizar os protestos, havia mais policiais do que manifestantes, e os jornalistas estrangeiros foram convidados a se retirar. Isso é reflexo do que aconteceu no mundo árabe, na opinião de vocês? Acho que com certeza, né? Isso demonstrou que você tem uma força muito grande dessas redes sociais, da internet, né? Na capacidade, pelo menos, de mobilização da população, porque o controle é praticamente impossível, né? Aquela coisa, você coloca num servidor num outro país, como é que você vai fechar? Né? Mas a China já controlava, né? Antes, quer dizer, agora estaria fechando mais o cerco. Ela tinha feito algum tipo de acordo com o Google, por exemplo, para impedir que certas coisas pudessem ser acessadas. Surgisse alguma palavra, já bloqueava. É ótimo, a gente sempre tem criatividade para conseguir burlar esse tipo de bloqueio estúpido. Acho difícil segurar. O que é a comunicação? Vai ser difícil. Olha, mudando agora de assuntos, vamos falar dela. Ela que nasceu num domingo de carnaval e amanhã completa 86 anos. Na infância era Zitinha e hoje é a famosa Inesita Barroso. A apresentadora do Viola, Minha Viola, aqui da TV Cultura, comemora o aniversário com o lançamento de um livro sobre sua infância. Vamos falar ao vivo com a repórter Andressa Boni. Boa noite, Andressa. Boa noite, Poli. Boa noite a todos. O livro A Menina Inesita Barroso traz várias histórias. E uma delas conta o dia em que a Inesita decidiu ser cantora aos 15 anos. Inesita, como que foi esse dia? Boa noite. O que você quer saber? A história da Carmen Miranda? Eu fui muito fã, porque achava ela fantástica nos filmes. Ela fez filmes americanos. Branco e preto, naturalmente, mas lindos. Aquela voz dela, aquela alegria dela, uma força fora do normal, maravilhosa. E ela veio ao Brasil e eu estava no Rio de Janeiro. Só que eu tinha uns 14 anos, 15, e eu estava louca para ver que ela ia cantar na matinê do Cassino Atlântico. Minha avó morava no Rio, tinha umas tias por lá, falei, eu quero ir e eu vou. Mas como? Você não pode entrar. 14 anos não entra. Mas é matinê, é de tarde. Não vai, aquela briga. Aí vestiram um vestido da minha tia, comprido, assim para baixo do joelho, que eu nunca tinha usado, molecona. Um sapato de salto que me acabou com meu pé. Cabelo penteado com coquinho. Menina, eu sofri com aquela roupa, falei, mas pela Carmen Miranda eu vou. Fui com a minha mãe e minha tia. Cheguei lá, estava lotado, fiquei em pé, mas eu fui empurrando assim, cheguei na beira do palco. Quando ela entrou em cena, eu quase caí morta, né? Porque era aquela coisa linda, ela era deslumbrante. Tinha uma experiência de palco, um carisma de público maravilhoso. E foi esse dia que você disse, é isso que eu quero fazer da vida? Eu ouvi assim, vidrada, não conseguia nem falar com quem estava do meu lado, né? Uma beleza. Aí foi até às 6 horas da tarde, mais ou menos, e o Grande Otelo entrou também, que era um grande astro do cinema brasileiro. Tudo em branco e preto. E eu fiquei com aquela voz dela no ouvido, eu estava cansada, porque a gente chegou cedo. Aí minha mãe e minha tia, é um instantinho só, você senta aqui nesse sofá, que eles vão servir um sorvetinho para você. E nós vamos jogar uma rodadinha da roleta. Aí passou de meia hora, passou de 40 minutos, as duas no cassino lá dentro, matinê.
Me deu um sono, arranquei o sapato, fiquei descalça. Arranquei tudo que eu podia, puxei um ronco no sofá do Atlântico. Tá certo, valeu o esforço. Então, Inesita, parabéns pelo livro e parabéns pelo aniversário amanhã de 86 anos. Muito obrigada. Poli. Essa Inesita era do balacobaco, hein? Ela é demais, né? A Saldiva confessou aqui que foi apaixonado por ela. Eu me lembro da primeira vez que eu vi Inesita Barroso, por volta de 59, na televisão, cantando Lampião de Gás. Foi paixão à primeira vez. Quantos anos você tinha? Eu tinha, naquela época, 4 anos. Puxa, também era precoce. A família Saldiva é fogo, né? Há exatos 56 anos, Elvis Presley se apresentou pela primeira vez na televisão. As mulheres enlouqueceram e o mundo descobriu um dos maiores talentos da canção americana. O arquivo especial de hoje faz uma homenagem ao rei do rock. I found myself a Mobile, Alabama, had a club they called Big Jack's. A little four-piece band was jamming, so I took my guitar and I set in. I showed them what a band would sound like, with the swinging of the guitar and show them, son. If you ever take a trip down to the ocean, find yourself down in Mobile. A seguir, a posse do mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal e uma cirurgia pioneira salva pulmão de paciente com câncer.